Frederick Winslow Taylor, 1956-1915. Nasceu na Pensilvânia, Estados Unidos, de uma família quaker, e teve uma educação básica rígida e disciplinada, com conhecimentos clássicos de francês e alemão. Aos 18 anos, apesar de aprovado nos exames de Harvard para o curso de Direito, Taylor resolveu iniciar o seu aprendizado como operário numa pequena metalúrgica da Filadélfia, aí permanecendo por 4 anos. O objetivo básico da administração científica era incrementar a produtividade do trabalhador por meio de uma análise científica e sistemática do trabalho do empregado, atingindo uma maneira melhor de realizar tal trabalho, assegurando prosperidade para o empregador, conjugada com a máxima prosperidade para os trabalhadores. Taylor começou por baixo, junto com os operários no nível de execução, efetuando um paciente trabalho de análise das tarefas de cada operário, decompondo seus movimentos e processos de trabalho, aperfeiçoando-os e racionalizando-os gradativamente. Os estudos de Taylor dividem-se de maneira marcante em 2 fases, cada uma correspondendo à publicação de um livro. A primeira fase corresponde ao lançamento do livro Administração de Oficinas, de 1903, e a segunda fase dos estudos ao livro Princípios da Administração Científica, em 1911. O livro Administração de Oficinas trata exclusivamente de técnicas de racionalização do trabalho do operário por meio do estudo dos tempos e movimentos, como, entre os diferentes métodos e instrumentos usados em cada trabalho, há sempre um método mais rápido e um instrumento mais adequado que os demais. Estes métodos e instrumentos melhores podem ser encontrados e aperfeiçoados por uma análise científica e um acurado estudo de tempos e movimentos. O segundo período corresponde à publicação do seu livro Princípios da Administração Científica, de 1911, quando concluiu que a racionalização do trabalho operário deveria ser logicamente acompanhada de uma estruturação geral da empresa e que tornasse coerente a aplicação dos seus princípios. A organização racional do trabalho se fundamenta nos seguintes aspectos. Primeiro, análise do trabalho e do estudo dos tempos e movimentos. Segundo, estudo da fadiga humana. Terceiro, divisão do trabalho e especialização do operário. Quarto, desenho de cargos e de tarefas. 5. Incentivos salariais e prêmios de produção. 6. Conceito de homo econômicos. 7. Condições ambientais de trabalho, como iluminação, conforto e etc. 8. Padronização de métodos e de máquinas. 9. Supervisão funcional. Taylor assegurava que as indústrias de sua época padeciam de males que poderiam ser agrupados em 3 fatores: vadiagem sistemática por parte dos operários, desconhecimento pela gerência dos processos de trabalho e falta de uniformidade das técnicas ou métodos de trabalho. Seus princípios se baseiam em planejamento, desenvolver uma ciência para cada elemento do trabalho, preparo, selecionar cientificamente, treinar e desenvolver o trabalhador. Controle. Cooperar com os trabalhadores para garantir que os passos científicos sejam seguidos. Execução. Assumir todo o planejamento e a organização, deixando os trabalhadores só executarem suas tarefas. Um dos mais importantes princípios da administração científica de Taylor é o princípio da exceção, pelo qual a administração deveria se concentrar nas tarefas estratégicas e de grande importância, deixando as padronizadas e de rotina para o pessoal operacional. Princípio da exceção. Tudo o que ocorrer na área da normalidade não deverá ser objeto de preocupação da alta administração. Cada trabalhador é considerado um clássico homem econômico, interessado em maximizar seus rendimentos monetários. A organização é vista como um instrumento racional de produção. As complicadas ações e reações motivacionais, emocionais e sociais das pessoas não são levadas em conta.
Taylor procurou um alto grau de desenvolvimento dos operários e da recompensa individual por meio da redução da fadiga, da seleção científica das habilidades individuais e dos incentivos salariais. Ele não negligenciou o elemento humano em seu todo, como sugerido por muitos, mas enfatizou as necessidades individuais, desconsiderando as necessidades do grupo. Henry Ford, 1863-1947. Nascido no estado de Michigan, Estados Unidos da América, representa a contribuição da indústria para a formação da teoria clássica da administração. Ford não era engenheiro nem economista, muito menos psicólogo. Era um empresário com visão prática, que buscava a cristalização do conceito da eficiência, no mais amplo sentido, em uma fábrica de automóveis. O modelo administrativo de Ford caracteriza-se pelo trabalho dividido, repetido, contínuo, baseando-se principalmente nos princípios da produtividade, da intensificação e da economicidade. Dois deles se referem ao tempo, produtividade e intensificação, e o terceiro aplica o fator matéria, economicidade. Diante do interesse que sempre demonstrou pelos problemas de seu pessoal, visivelmente pela revolucionária aplicação de benefícios salariais e assistenciais, Ford pode ser considerado um precursor da escola das relações humanas. Para ele, a administração, sobretudo por meio do planejamento, procede ao homem. Quem dirige é o trabalho, não o homem. A questão é conservar todas as coisas em movimento, de modo que o trabalho vai ter ao homem e não o homem ao trabalho. Com a sua filosofia de produção em massa, preços baixos, altos salários e organização eficiente do trabalho, destacando-se aí a rapidez da fabricação, Henry Ford apresentou ao mundo o maior exemplo de administração eficiente individual que a história conhece. Henri Fayol, 1841-1925, nasceu em Constantinopla, em uma família burguesa. Foi educado no Liceu de Lyon, na França, e em 1860 se graduou em engenheiro de Minas pela Escola Nacional de Minas em Saint-Étienne. Foi trabalhar nas atividades de mineração de carvão e fundição de ferro do consórcio francês Camontrie Forchambault Compagnie. Em um folheto apresentado no Congresso Internacional de Mineração e Metalurgia, ele disse: todos os empregados em uma organização participam, em maior ou menor grau, da função administrativa. Têm oportunidade para exercitar suas faculdades administrativas e ser reconhecidos por isso. Aqueles que são particularmente talentosos podem subir dos degraus mais baixos aos mais altos da hierarquia da organização. Fayol define a administração como a realização das atividades administrativas, que são as funções de previsão, organização, comando, coordenação e controle. Essas funções constituem o processo administrativo. Os princípios gerais da administração sugeridos por Fayol ainda são considerados por grande parte dos administradores úteis na prática administrativa contemporânea. Seus 14 princípios são: divisão do trabalho, autoridade e responsabilidade, disciplina, unidade de comando, unidade de direção, subordinação do interesse individual ao interesse geral, remuneração do pessoal, centralização, cadeia escalar, ordem, equidade, estabilidade do pessoal no cargo, iniciativa e espírito de equipe. Fayol, a respeito dos princípios gerais da administração, ressaltou: não existe nada rígido ou absoluto quando se trata de problemas de administração, é tudo uma questão de proporção.